Pausinha, nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Antes disso, vamos orar mais uma vez, pedindo graça, sabedoria, discernimento para o nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por todas as Suas bênçãos e principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e nos convence do pecado, Senhor Deus, e nos conduz, Senhor Deus, a vivermos a vida digna que o Senhor quer que vivamos, ó Pai. Te agradecemos por fazermos parte do Teu corpo, da Tua igreja, e podemos essa noite, então, também participar da Tua ceia, Senhor Deus, participar da Tua ceia, da Sua santa ceia, Senhor Deus, nos lembrando do Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Pai, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós não temos palavras para agradecer a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor por nós. Pai, que o Senhor nos abençoe essa noite, mais uma vez eu te peço, e que a Tua palavra possa fazer diferença nas nossas vidas, possa gerar transformação, Senhor Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então hoje, irmãos, nós estamos então celebrando dois momentos significativos para a vida da igreja, que é a ceia do Senhor e a recepção de novos membros na igreja. Cada um desses atos traz para nós um peso espiritual, ok? E nos lembra do nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. A igreja local é a expressão visível do corpo de Cristo. É isso que nós somos chamados de corpo de Cristo. Então a igreja local é a expressão visível do corpo de Cristo e a membresia é um vínculo de compromisso com esse corpo. Quando nós nos tornamos membros da igreja, nós então estamos dizendo que nós fazemos parte desse corpo representado aqui em Cliff Oak Church. E cada membro, diga-se de passagem, é representante ou é parte essencial para que esse corpo funcione, para que essa igreja funcione de maneira saudável. Portanto, o sermão de hoje, ele nos convida a uma reflexão sobre o papel e a responsabilidade da membresia da igreja, de cada um de nós, e o que significa ser um membro ativo e comprometido. Não só apenas um membro nominal, mas um membro ativo e comprometido com a sua igreja, conforme nos ensinam as Escrituras Sagradas. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar essa noite, meu primeiro ponto, é o que significa ser membro do corpo de Cristo. E para isso eu gostaria, e hoje eu vou usar vários textos diferentes, tá bom? Então, Simon, se você estiver falando muito rápido... Para mudar a escritura, ok. Simon está aleijadinho, tadinho. You good? Agora, vamos lá. O português desse menino está melhor que o meu. Vamos lá. Vamos abrir então nossas Bíblias primeiro, em 1 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler dos versos 12 a 14. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Acharam? 1 Coríntios 12, de 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também nós, todos fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Paulo nos ensina aqui nessa passagem que a igreja é o corpo de Cristo e que cada cristão é um membro desse corpo. A membresia da igreja, então, não é apenas um status social ou um rótulo que você coloca em si mesmo. A membresia da igreja, ela nos traz uma realidade totalmente espiritual, ou também espiritual, porque nós temos também responsabilidades espirituais como membros da igreja de Cristo. Ao nos tornarmos membros, somos chamados a contribuir para a vida e a missão desse corpo.
vida e missão, e vejam isso, compreendendo que ninguém é dispensável e ninguém é insignificante. Todos nós temos parte nesse corpo. A imagem do corpo mostra uma interdependência crucial para nós como crentes no Senhor Jesus. Assim como o corpo humano é composto de membros que não podem sobreviver separados, deixa eu repetir isso. Tem crente, antes de repetir eu quero fazer uma afirmação. Tem crente que acha que dá para ser crente fora da igreja. Eu digo a vocês que não dá para ser crente fora da igreja. Não dá para ser membro fora do corpo. Não dá para ser membro fora do corpo. Então essa imagem nos mostra que o corpo é composto de membros que não podem sobreviver separados. O cristão não pode florescer espiritualmente fora do contexto da igreja. Essa realidade nos ensina que precisamos uns dos outros para crescer, para viver e para glorificar a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos na época de Halloween. Nós não comemoramos, mas o povo aí fora comemora, não é verdade? Você vai ver, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, mas você vai ver na rua alguém andando sem braço, sem mão, sem uma perna. Isso é normal acontecer. Quer dizer, não deveria ser, mas acontece, né? O Simon quase está andando sem um dedo. Quase, mas está lá, em nome de Jesus, então vai ficar bom, né, Simon? Só que se você vê um braço andando sozinho, você corre. Você corre. Porque só pode ser coisa do diabo. Você não vai ver um membro andando sozinho pela rua. Um membro de um corpo. Você vai ver um corpo talvez sem um membro. Mas você não vai ver um membro sem um corpo andando pela rua. Entende? É por isso que nós como membros devemos estar interligados no corpo. Nós precisamos do corpo para que nós possamos sobreviver. Nós precisamos do corpo para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser irrigados pelo sangue de Cristo e isso gerar em nós crescimento, maturidade espiritual. Nós necessitamos disso. A ênfase aqui é que se estamos em Cristo, nós todos fazendo parte do corpo de Cristo. Nós confessamos o mesmo Senhor, que é quem? Obrigado, pastor Kleber, pelo menos o Senhor está comigo. Nós confessamos o mesmo Senhor, que é quem? Jesus Cristo, obrigado, muito bem. Nós servimos no mesmo corpo, que é quem? A igreja de Cristo. Nós servimos nesse corpo, que é a igreja de Cristo. E nós somos batizados no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, isso, vocês entenderam, ótimo, acordaram, pastor Kleber, agora vai. Então, quando nós falamos de corpo, nós não podemos deixar de falar de sangue, correto? Tem algum médico, tem alguma enfermeira aqui, algum enfermeiro? Alguém que trabalha na área da saúde? Nós temos aqui as meninas que trabalham na área da saúde, né? Agora, não precisa nem saber muito para você entender que o corpo precisa de sangue. Que os membros do nosso corpo precisam de sangue. Se você cortar e tirar fora, e esse corpo não, e esse pedaço do membro, ou esse membro, não receber mais sangue, ele está o quê? Morto. Exatamente, ele está morto. Então, é essencial para nós, para nós nos mantermos vivos, qualquer parte do corpo precisa estar ligada a esse corpo inteiro, vamos dizer assim. O sangue dá vida, o sangue une, assim como o sangue de Cristo fez e faz pela igreja. O sangue é que dá vida. Não existe igreja fora de Cristo, apesar de existirem algumas igrejas que não reconhecem, aliás, igrejas não, eu digo seitas, porque eles não podem ser chamados de igreja, eles são chamados seitas, porque eles tiram Jesus da parada, eles tiram Jesus do centro. Então qualquer lugar onde Jesus não está no centro pode ser chamado tudo, menos igreja. Amém? Jesus está no centro da igreja, não é à toa que Paulo diz que nós somos o corpo e que Jesus é o cabeça. Já viu o corpo sem cabeça andando por aí? E nem vai ver, Por que existe, o que acontece quando o seu cérebro, quando a sua cabeça não funciona mais? O que acontece com o seu corpo? Ele morre. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, qualquer lugar que você vá, qualquer lugar que você, ou quem quer que você ouça, que tira Cristo do centro da igreja,
isso pode ser chamado de tudo, menos de igreja. Assim, também não existe membro fora do corpo. Assim como não existe igreja sem Cristo, não existe membro fora do corpo. Porque o membro fora do corpo não está unido a ele, por sua vez, não está sendo regado pelo sangue. Está, portanto, morto. Irmãos, essa onda de desigrejado que está acontecendo por aí, não só aqui na Europa, mas no Brasil, Estados Unidos e qualquer outro lugar que você vá, essa onda de desigrejado tem destruído famílias, tem destruído vidas e tem destruído igrejas. As pessoas estão achando que elas não precisam de igreja para sobreviver, precisa sim. As pessoas estão achando que elas podem viver uma vida dissoluta, fazer o que quer, e nós estamos voltando aos tempos dos gnósticos, quando eles diziam que o que importa é o meu espírito. O que importa é o meu espírito. Se o meu espírito está bem com Deus, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Eu me prostituo, eu uso drogas, eu fico alcoolizado, eu faço o que eu quiser. Nós estamos voltando para esse tempo. E nós precisamos então talvez de uma nova reforma, pastor Kleber. Não na teologia, precisamos de reforma na vida dos crentes, isso sim. É dessa reforma que nós precisamos. Nós precisamos ter essa reforma aqui, ó, na nossa mente, para nós entendermos essas coisas. O texto aqui fala da ação do Espírito Santo nisso tudo, vejam. O texto fala da ação do Espírito Santo nisso tudo. Uma vez que cremos pela ação do Espírito Santo em nós, somos então enxertados a esse corpo, e somos então batizados por quem? Pelo Espírito. Recebemos então o Espírito Santo de Deus. E Ele então é quem exerce mudança e transformação nas nossas vidas. Você não consegue ser transformado por você mesmo. Não tente, não faça, porque não vai funcionar. É só o Espírito Santo quem gera transformação em nós. Vou falar de novo, essa transformação espiritual que nós tanto buscamos, é só o Espírito Santo que gera em nós. É por isso que Paulo diz que precisa existir uma transformação de mente, uma metanoia, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos falar de dieta? Quer falar de dieta? Não? Ninguém quer falar de dieta? Seus gordos. Cadê minha água? Até fugiu. Obrigado, querida. Então, já assistiram aquele programa americano Além do Peso? Já? Tem um pessoal bem grande lá, né? Qual é a primeira coisa que o médico diz para eles? Vai tratar a sua cabeça. Mudança de mente. Primeiro você vai entender, primeiro você precisa mudar o seu comportamento aqui, ó. Você precisa entender que você precisa parar de comer isso. Você precisa entender que você não é dependente dessas coisas para que depois nós façamos a cirurgia que você precisa. Então você vai perder peso. Porque se essa mudança não acontecer aqui, você pode tirar o estômago fora, você vai engordar de novo. Porque você vai continuar com a mesma mente de antes. E é exatamente essa ação que o Espírito Santo faz em nós no sentido espiritual. Se não é o Espírito Santo agindo em nós para gerar essa transformação de mente, eu vou voltar para a velha vida. Eu vou estar até com o pezinho aqui na igreja, mas eu vou querer viver na vida que está lá fora, a vida que eu vivia antes. Eu vou querer comer das coisas boas que eu comia antes, se é que você me entende. Então, essa é a transformação que o Espírito Santo gera em nós. Então, a membresia no corpo de Cristo nos chama a um compromisso com Cristo, a um compromisso com a igreja e uma interdependência de vida ativa, onde somos unidos, vivificados pelo sangue do Cordeiro e transformados pelo Espírito Santo para quê? Para só lhe deu glória. Como a Adriana leu aqui hoje, para a glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Esse foi o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, a unidade na diversidade do corpo. E agora nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 25 a 27. 1 Coríntios 12, de 25 a 27. A fim de que não haja divisão no corpo,
mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, Paulo aqui fala da unidade dentro da diversidade. Paulo ressalta que, embora tenhamos diferentes dons, que embora tenhamos diferentes funções, todos somos igualmente importantes no corpo. Essa unidade, no entanto, ela só é possível quando existe respeito, quando existe honra, quando existe cuidado mútuo, como vemos aqui nos versos que nós acabamos de ler. A diversidade de dons, irmãos, é um presente que Deus mesmo concede à igreja. Cada dom que nós temos, cada dom que Deus dá a cada um de nós, é dom dele, não é meu, não é nosso, é graça de Deus. Nós temos a graça salvadora de Deus e temos a graça dada por Deus para nos dar dons. Cada um foi escolhido e equipado para contribuir de forma única, cada um de nós, para a edificação da igreja. O corpo cresce quando há reconhecimento, o corpo cresce quando há valorização de cada membro, independente das suas funções. Irmãos, nós não estamos aqui, ouçam isso, nós não estamos aqui para comparar ou sermos comparados um com o outro. Basta você olhar ao seu redor. Graças a Deus, você vai olhar em volta e você não vai ver ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. Você é único. Mas você não é a menina dos olhos de Deus, tá? Só para deixar bem claro. Mas você é único. Você é único. Então, o que estamos tentando aqui é entender que nós não devemos comparar e nem sermos comparados uns com os outros. Estamos aqui para servir um ao outro de acordo com o chamado, de acordo com a capacitação que o próprio Deus deu a cada um de nós. Então, eu te aconselho, quando o diabo, ou então um mensageiro enviado dele, começar a colocar esse tipo de caraminhola nas suas cabeças, olhe para o alto. Olhe para o alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Olhe para o alto, porque é de lá que vem a nossa capacitação. Olhe para o alto, porque é lá que está o nosso Senhor. Olhe para o alto, porque é de lá que Ele disse que virá para nos buscar a sua igreja. Mas ao mesmo tempo, irmãos, também podem existir aqueles que também se acham melhores ou mais importantes que outros. Para esses eu digo, se você pensa assim, você está no lugar errado, a igreja não é para você. A igreja não é para você se você pensa assim. O pastor não é melhor do que ninguém, o líder não é melhor do que ninguém, o ministério de louvor não é melhor que ninguém, nós somos todos iguais perante os olhos de Deus, chamados para servi-lo de acordo com cada dom que Ele mesmo nos deu. Nós temos responsabilidades diferentes, talvez umas mais importantes que as outras, sim, nós entendemos isso, mas não existe aqui ninguém melhor que ninguém. Pastor não pode falar para você, não pode jogar praga em você caso você não fale alguma coisa para ele. Pastor não pode falar com quem você tem que casar, com quem você não deve. Pastor pode te aconselhar. Pastor não pode te proibir de mudar de casa. Pastor não pode te proibir de mudar de emprego, como eu vejo muitos acontecendo. Sabe por que não deu certo? Porque você não teve minha bênção. Como se eu tivesse esse poder. Não, isso é errado. Isso é um ensino errado e não é um ensino bíblico. Nós estamos aqui para aconselhar, nós estamos aqui para direcionar segundo a Bíblia. Agora, se você quer fazer errado, aí já é um problema seu, não põe a culpa no pastor, não. Não põe a culpa no pastor, não. Se você quer fazer errado, se você sabe o que é certo e quer fazer errado, o pastor te falou o que é certo, você continua querendo fazer errado, então é na sua conta, não é na minha. Nós precisamos entender essas coisas. Então, se você acha que você é melhor do que alguém, você entendeu tudo errado, ou quer dizer, você não entendeu foi nada. Nós não entendemos foi nada. Na igreja de Cristo não existe lugar para essas coisas. A Bíblia é muito clara quando diz que somos todos salvos pelo mesmo Cristo, somos todos batizados pelo mesmo Espírito e que fazemos parte do mesmo corpo. Portanto, somos todos importantes, cada um desenvolvendo o seu papel para o bem comum e para a glória de Deus.
Então, receber novos membros na igreja significa acolher dons e talentos que talvez nós nem ainda conhecemos. Apesar de alguns já serem conhecidos, né? Alguns já estão tocando, alguns já estão cantando, alguns já estão servindo. Talvez tenham outros ainda que nós ainda não conhecemos. Então é nosso papel apoiar uns aos outros. É nosso papel incentivar uns aos outros para que cada membro encontre o seu lugar de serviço na igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi chamado para ficar sentado na cadeira no culto. Você não foi chamado para isso. Eu sei que domingo nós viemos aqui, e nós queremos aprender, nós queremos ouvir ao Senhor, nós queremos, através da pregação da palavra, nós queremos ser alimentados, é verdade, e amém por isso. Mas, isso que eu digo, uma vez na igreja, uma vez por semana na igreja, sentados por 1 hora ouvindo um sermão, isso não é ser membro da igreja. Não é esse o chamado para as nossas vidas. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Terceiro ponto, responsabilidade mútua e crescimento espiritual. Lembra-se do nosso verso para o ano? Nosso verso do ano é Apocalipse 22, Efésios 4. Efésios 4? 16. De 13 a 16, mas mais o 16. Né? E tem 3 palavrinhas chaves aí, que é unidade, crescimento, serviço. Muito bem. Unidade, crescimento, serviço. Então, para isso, nós vamos falar um pouquinho de Efésios agora, capítulo 4, dos versos 1 a 3. Efésios 4, 1 a 3. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Agora desce um pouquinho lá para o verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a primeira parte que nós lemos fala do chamado dos crentes para andarem dignamente, e isso inclui santidade, humildade, mansidão e paciência. Ele também menciona que Deus deu dons à igreja para o crescimento. Veja, os dons são dados à igreja, esses dons que foram citados aqui, eles foram dados à igreja para o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo dos crentes, com o objetivo de nos levar à maturidade espiritual. Os dons são mais, como eu disse antes, são mais uma manifestação da graça de Deus em nossa vida, e eles devem ser usados de forma que promova crescimento na igreja, de maneira que glorifiquem a quem? A Deus. A Deus. Essa palavra dom, ela é traduzida do original carismata, ou carisma, ou caris, que significa graça. É essa graça aqui que eu estou falando. Estamos então, não estamos falando da graça salvadora, mas estamos falando da graça que é o poder de Deus para equipar os santos para o serviço, para que gere então maturidade e crescimento na igreja do Senhor. A membresia então, ela envolve uma responsabilidade mútua, e nós somos chamados a viver em santidade, nós somos chamados a exortar uns aos outros, a encorajar uns aos outros e a corrigir uns aos outros em amor. Eu sei que a palavra exortação também está incluída aqui, mas eu decidi separar essas duas para vocês entendam. Nós precisamos sim corrigir também uns aos outros. Se você vê o seu irmão, se você vê a sua irmã fazendo errado, saindo do trilho, você tem a obrigação de chamá-lo de volta. Você tem a obrigação de estender a sua mão e falar: irmão, você está errado, volte para os trilhos, volte aqui, você está agindo errado, você está fazendo errado. É obrigação do crente fazer isso com o seu irmão, com a sua irmã.
Porque omissão também é um pecado. Omissão também é pecado. Quando nós omitimos, quando nós não corrigimos, também é um pecado computado nas nossas vidas. Nós precisamos pedir perdão por isso. Então nós precisamos fazer essas coisas. O propósito de Deus para a igreja é que ela cresça, veja, é que ela cresça em unidade, conhecendo a verdade e então se tornando madura. Para quê? Para que nós possamos atingir a medida da plenitude de Cristo, como diz o texto que nós acabamos de ler. Para isso, todos precisam contribuir e estar comprometidos com o estudo, com o ensino da palavra, com a oração e com a comunhão. Todos nós. Quarto ponto. A ceia do Senhor como símbolo de unidade e compromisso do crente. 1 Coríntios, volta agora para 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Diz assim: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Esse texto nos lembra então que ao participarmos da ceia do Senhor, estamos partilhando de um único pão e um único cálice, representando a nossa unidade em Cristo Jesus. Esse ato, irmãos, é um lembrete poderoso do que significa sermos um só corpo, chamados para viver em pureza e santidade. Nós não podemos olhar para a ceia apenas como um ritual que nós fazemos uma vez por mês. É uma celebração da nossa união com Cristo e a nossa união uns com os outros. Para que nós possamos participar da ceia do Senhor, eu costumo dizer, e eu não posso colocar regra onde não existe regra, eu não posso dizer que para você tomar a ceia do Senhor, você tem que ser membro de Cliff Oak Church. Não, o que eu posso te dizer é que para você tomar a ceia do Senhor, você tem que ser membro do corpo de Cristo. Você tem que pertencer a Cristo, você tem que ser um convertido, você tem que ser um salvo em Cristo Jesus. Assim você pode participar da ceia do Senhor. Se você não é um salvo em Cristo Jesus, você não deve participar da ceia, porque Paulo diz, se assim fizer, você trará condenação para si mesmo. Porque quando ao Senhor Jesus, quando nos convida a tomar a ceia, Ele está dizendo, façam isso. Porque quando fizerem isso, vocês vão se lembrar da nova aliança no meu sangue que eu fiz com vocês. E vocês, ao aceitarem isso, ao entenderem o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário, vocês estão também fazendo uma aliança comigo. Então, se você não entende isso, se você não pertence a esse grupo de salvos, porque é sim um grupo seleto de salvos, graças a Deus por isso, você então não deve tomar a ceia. Agora, se você faz parte do corpo, se você entende que Cristo morreu pelos seus pecados, se você entende que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você faz parte da igreja de Cristo, então eu te convido, participe da ceia do Senhor, porque Ele disse, façam isso até que eu venha. Essa é uma ordenança. Isso não é uma sugestão, Ele nos ordenou, Ele ordenou à igreja que fizesse isso. Por meio da ceia, nós reafirmamos nossa lealdade com Cristo e a nossa responsabilidade um para com o outro. Porque nós fazemos isso em conjunto. Nós fazemos isso como igreja. Ao participarmos da ceia, nós renovamos a nossa fidelidade à aliança de amor de Cristo com a igreja. Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Tem um livro, inclusive, muito bom, né? A respeito disso. Cristo morreu pela igreja. Cristo deu seu sangue pela igreja. E Cristo diz para a igreja, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. E tem mais uma coisa.
A Bíblia também nos ensina, Paulo, quando ele diz, olhe, se você tem algo contra seu irmão, se você tem algo a tratar com alguém, vá para casa, pense mais uma vez, pense mais um pouco, então volte o mês que vem e participe da ceia. Não, ele não diz isso. Ele diz que se você tem algo a tratar com alguém, que você vá lá e você trate isso com essa pessoa, libere perdão, peça perdão. Se tem um pecado a ser confessado, confesse o pecado, então venha e participe. É naquele momento, não é para o mês que vem não é para ir para casa pensar. Então agora que nós já entendemos o que é ser membro do corpo, como e por que celebramos a ceia do Senhor, vamos falar agora um pouco da missão desse corpo, porque nós temos uma missão. Você tem? Você tem uma missão ou não? Qual é a sua missão? Muito bem, muito bem. Então essa é a missão da igreja como corpo de Cristo no mundo. O aspecto fundamental da membresia da igreja também é essa missão. Todos nós temos essa missão. O Senhor Jesus não disse pastores e mestres e líderes, vão e preguem o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Ele disse isso? Ele disse isso? O que ele disse? Para todos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Então, como igreja, irmãos, nós somos comissionados a ser luz e sal no mundo, vivendo e proclamando o evangelho, fazendo discípulos e expandindo o reino de Deus. Cada membro da igreja local tem um papel vital nessa missão. Nossa unidade, nossos dons convergem para que possamos representar Cristo de forma poderosa, visível e eficaz nas comunidades que nós vivemos e além dela. Ser parte da igreja envolve uma missão coletiva e um compromisso com o testemunho público de fé. Irmãos, ser crente dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver ser crente lá fora. Ser crente no meio de crente é a coisa mais fácil que tem. Você vai falar a mesma língua, você vai usar até as roupas igual, você vai falar o mesmo vocabulário, o mesmo crentez, glória a Deus, aleluia, misericórdia e assim por diante. Paz do Senhor. Você vai falar crentez. Eu quero ver ser crente lá fora. Eu citei hoje de manhã e cito novamente, o famoso evangelista Billy Graham. Ele dizia o seguinte, que as pessoas, elas não leem as suas Bíblias, mas elas leem a sua vida. Elas olham para você, lendo você e querendo saber se você vive aquilo que você fala. Elas olham para mim e querem saber se eu vivo aquilo que eu falo. É assim que as pessoas fazem. E nós temos essa obrigação, esse compromisso com Cristo e com a igreja de darmos bom testemunho, sim, para os de fora. Ser parte da igreja, então, envolve essa missão coletiva de compromisso com o testemunho público. Isso significa que o nosso estilo de vida deve refletir os valores e a verdade do evangelho em todas as áreas. E quando eu digo todas as áreas, é no trabalho, é na família, é na sociedade, é na conta bancária, é em todos os lugares. Irmãos, tem coisa que eu não vejo. Tem coisa que você não vê. Mas Deus tudo vê. Você pode até me enganar, mas a Deus não se engana. A Deus não se engana. Então nós temos que ter esse tipo de atitude em todas as áreas. Todas as áreas das nossas vidas. Cada membro, ao servir na igreja e ao desenvolver relacionamentos de discipulado, está participando da grande missão de Deus. Quem você tem discipulado? Você tem discipulado alguém? Você tem ensinado alguém acerca do evangelho? Você tem compartilhado do evangelho com alguém? Sim ou não? Não me responda.
Você tem participado dessa comissão? Porque é isso que o Senhor Jesus nos mandou. O Senhor Jesus não mandou você pegar um megafone lá em estrada e ficar: você vai para o inferno se não tiver Jesus na sua vida. Ele não mandou você fazer isso. Ele mandou você fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É fazer discípulos de você mesmo, pastor? Imagina, 2 pastor Kleber, 2 Leandro. Ninguém ia aguentar, pastor Kleber. Ninguém ia aguentar 4 de nós. Irmãos, nós não fazemos discípulos de nós mesmos. Nós fazemos discípulos de Cristo. Nós devemos fazer discípulos de Cristo. E você, qual é o seu primeiro campo missionário, meus amados? O seu primeiro campo missionário é lá na caminha que você dorme. Do lado dessa pessoinha que você dorme. Se você for solteiro, é a sua família. O seu primeiro campo missionário é a sua esposa, é o seu esposo, são os seus filhos. Se você não está falando o evangelho nem para eles, quem dirá para os de fora? A sua família sabe que você é crente? Seu tio, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu sobrinho, eles sabem que você é crente? Devia saber. Você já falou de Cristo para eles? Você já falou da salvação de Cristo Jesus para eles? Devia ter falado. Ah, mas é difícil. É, você também era difícil. Eu também era difícil. Nós precisamos fazer isso. Nós devemos orar para que cada um de nós sejamos um embaixador de Cristo aqui na terra. Porque é isso que Paulo diz que nós somos, embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? Um embaixador é um representante oficial. Então nós temos aqui em UK um embaixador brasileiro, um embaixador do Brasil. Esse embaixador, ele é um representante do nosso país aqui em UK. Tudo passa pelas mãos do embaixador. Se eu, como brasileiro, como cidadão brasileiro, tiver com problemas aqui, adivinha onde eu posso correr para me esconder? Na embaixada do Brasil. Porque lá ninguém pode mexer comigo, porque eu sou cidadão brasileiro, porque eu estou em território brasileiro. Então, irmãos, quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, ele nos coloca numa posição muito séria. Porque nós falamos por Cristo aqui na terra. Nós vivemos por Cristo aqui na terra. Nós somos a igreja de Cristo visível aqui na terra. E as pessoas precisam enxergar a Cristo através de nós, através do nosso testemunho, através do que falamos, da maneira que agimos e de como fazemos as coisas. Isso é ser um embaixador de Cristo. Que a nossa igreja local seja conhecida como um lugar de amor, de compaixão, mas principalmente de verdadeiro evangelho. De verdadeiro evangelho. E por último, número 6, a importância da santidade e do bom testemunho. Voltei no 5, né? Mas não, calma. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E agora? A nossa conduta e o nosso testemunho são fundamentais para a edificação do corpo e para o impacto da igreja no mundo lá fora. A santidade, ele é reflexo da transformação que o Espírito Santo já realizou em nós. Viver em santidade significa que eu tenho buscado santidade para a minha vida. Eu falei isso hoje de manhã de novo, e repito. Hoje, você já não é mais a mesma pessoa que você era ontem. Hoje você já está um dia mais velho. O tempo está passando e nós não estamos ficando mais jovens. A cada dia que passa, nós mudamos. É mais um cabelo branco que nasce, é mais uma ruga que nasce, é mais uma dor que aparece. Nós não estamos ficando mais jovens, pelo contrário, nós estamos envelhecendo a cada dia. Então hoje eu não sou mais o mesmo Leandro de ontem. Inclusive vai aparecer mais uma dor diferente aqui hoje. Não, estou brincando. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim como o nosso corpo físico,
sofre esse amadurecimento, também deve ser a nossa vida espiritual. Hoje, nós devemos ser mais sábios do que ontem. Hoje, o nosso testemunho deve ser ainda melhor do que ontem. E assim por diante na nossa vida. Nós devemos ser, como diz Filipenses 2,15, como luzeiros no mundo. O que a luz faz no mundo? Ela guia, ela dá direcionamento. Para um mundo de trevas, nós precisamos ser esses luzeiros. E o direcionamento que nós damos não aponta para nós mesmos, mas aponta para o nosso Senhor. É isso que nós precisamos falar para as pessoas, irmãos. Isso tudo inclui ser membro de uma igreja. Agora eu falo aí para vocês que vão se tornar membro hoje. Tem certeza? Tem certeza? Porque isso é sério. E muitas vezes, nós, como crentes, nós nos tornamos relaxados, tanto com a obra, como com o testemunho que nós temos, né? E nós precisamos lembrar que nada do que nós fazemos, irmãos, nada do que nós fazemos tem a ver com a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Por quê? E eu explico. Por quê? Porque nós não fazemos para obtê-la, nós fazemos porque já a temos. Nós somos salvos, portanto fazemos. E nós fazemos num ato de amor, num ato de misericórdia de Deus em nossas vidas, para que nós possamos atuar, para que nós possamos servir para a glória dele mesmo. Né? Hoje de manhã, a Adriana estava assistindo um vídeo, um pedacinho do filme de Martinho Lutero. Martinho Lutero da Reforma. Conhece? Não conhece? Devia conhecer. E uma das coisas que ele diz quando ele está na frente do principal, do chefe dos sacerdotes lá da Igreja Católica, ele diz o seguinte: olha, eu estava estudando Romanos, e eu cheguei à conclusão, lendo Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E que você não precisa vender indulgências para ser salvo, ou comprar indulgências, desculpa, para ser salvo. Você não precisa de boas obras para ser salvo. Você não precisa ser bonzinho, fazer isso, aquilo, outro para ser salvo. E aí, o outro perguntou para ele assim: mas Martinho Lutero, se você tirar essas coisas, o que sobra então para nós? E Martinho Lutero responde: Cristo. Tudo o que nos importa é Cristo. Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo é dele. Então, irmãos, quando nós pensamos assim: mas eu não vou fazer. E por que eu estou dizendo isso? Mas eu não vou fazer porque o irmão já está fazendo. Você pode também ajudar. Você pode também contribuir. Não estou fazendo porque o irmão me olhou com cara feia. Se eu fosse deixar de fazer por causa de cara feia, eu saía desse púlpito agora. Agora. Se eu fosse deixar de fazer porque me dizem que não é bom do jeito que eu estou fazendo, eu falo: tá bom, estou tentando o meu melhor. Você tenta o seu melhor também. E assim nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo de graça em graça, de glória em glória. Amém? Então, irmãos, o ponto aqui é que nós somos um corpo. E cada corpo tem o seu papel. E vai ter horas que o seu braço não vai funcionar direito, que a sua perna não vai responder direito, que nem a sua cabeça vai ficar meias 11 e você vai ficar... E é assim mesmo. Isso aqui é a igreja. Isso é igreja. Lá fora, devia estar escrito Igreja Evangélica Grande Hospital, que só tem doido. Porque é isso que a igreja é. A igreja não está cheia de gente perfeita. Pelo contrário, está cheia de gente doente. Que precisam da graça de Deus todos os dias. Pastor Jonathan, que era o pastor aqui antes de mim, ele diz o seguinte: primeiro, tem dois tipos de crente. Tem uns que se acham perfeitos demais, e que quando chega naquela porta, eu já falo: daí para fora. Vai procurar uma igreja perfeita para você, porque aqui é todo mundo doido. E se você achar uma igreja perfeita, não entra não, que você vai estragar. Você vai estragar. E a segunda coisa, o segundo tipo é querer reinventar a roda. Já viu isso? Querer reinventar a roda? Porque lá na minha igreja fazia assim, fazia assado, e tá. Mas você não está lá na sua igreja, você está hoje aqui em Cliff Folk Church. Então que tal você arregaçar as mangas e vamos somar para o que está acontecendo aqui, em vez de querer mudar tudo que já tem sido feito há 150 anos, por exemplo.
Tudo bem que nós já mudamos muita coisa, não estamos falando que nós estamos fazendo as mesmas coisas de 150 anos, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Pois é, porque nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui para fazer junto, não é? Obrigado, Alex. Obrigado, Ludmila. Está acordado, Carlinhos? Carlinhos só está me olhando torto, só porque eu falei que eu estou com a camisa em homenagem a ele hoje. Mas, irmãos, isso é membresia de igreja, isso é membro de igreja. Isso é ser membro de igreja. É bater cabeça muitas vezes, é discordar muitas vezes, mas é também perdoar, é amar, é trabalhar junto, é fazer em prol do reino, não em prol de mim mesmo, não em prol de esse ou daquele ministério, é fazer em prol do reino. Isso é ser igreja. Eu disse para vocês há algumas semanas que tem muitos livros, tem palestras de como ser uma igreja perfeita, ou de como ser uma igreja que faz impacto na comunidade, ou de como transformar a sua igreja em uma igreja que realiza grandes coisas. Eu digo para vocês, a fórmula de como ser igreja não mudou em 2000 anos. Ela continua a mesma. Pregação e ensino da palavra, crentes comprometidos com a oração, com o compartilhar do pão e com a ajuda mútua. Essa é a fórmula da igreja. Nunca mudou em 2000 anos. Se você vê uma igreja que não faz esses 4, você está no lugar errado. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje é que, ao refletirmos sobre o que significa ser membros do corpo de Cristo, nós somos lembrados que a igreja local é um instrumento de Deus para o nosso crescimento espiritual. É aqui que nós crescemos juntos. É aqui que o ferro afia ferro. Você vai afiar ferro sozinho na sua casa? Não vai. É aqui. É aqui. Muitas vezes discordando, falando, conversando, ouvindo. E assim nós vamos crescendo. É aqui que o ferro afia ferro. A comunhão e a missão da igreja no mundo, é aqui que nós fazemos. Cada um de nós, como membro desse corpo, é chamado a contribuir para que a igreja seja uma expressão visível e viva de Cristo na terra. Porque Cristo não está morto, Cristo está vivo. E assim está a igreja dele. A igreja não está morta, a igreja está viva. A igreja está viva. Então, aplicações para nós hoje. Nós temos 5 delas, para eu poder encerrar. Primeiro, nós temos que ter compromisso com o corpo de Cristo. Que nós sejamos uma igreja de presença e participação, onde cada membro encontre o seu lugar e sirva com dedicação e amor. Segundo, nós precisamos identificar e precisamos respeitar a diversidade de dons. E essa diversidade que eu estou dizendo, cuidado com essa palavra. Principalmente hoje. Eu estou falando de diversidade de dons. Que possamos respeitar e valorizar essa diversidade. Entendendo que todos são necessários e foram dados para a edificação da igreja. Todos eles. Terceiro, nós temos que ter responsabilidade mútua e buscar crescimento espiritual. O crente que não cresce está fadado ao fracasso. O crente que não cresce está fadado ao fracasso. O crente que não busca crescimento, o crente que não ora, o crente que não lê a Bíblia para buscar crescimento, primeiro não pode nem ser chamado de crente. Nós precisamos entender que sermos crentes não nos isenta dessas coisas. Não é pelo fato que eu já estou salvo que eu não preciso mais orar. Não é pelo fato de já estou salvo que eu não preciso mais ler a Bíblia. Não é pelo fato de já estou salvo, então não preciso servir, não preciso fazer nada na igreja. Isso é comodismo espiritual. E isso vai te levar ao fracasso espiritual. Entendam isso. Quarto, santidade e testemunho. Que cada membro da igreja busque uma vida de santidade, vivendo de maneira que a nossa comunidade seja conhecida como por sua, não só pela pregação do evangelho, mas porque nós vivemos o evangelho que pregamos. Nós precisamos ter vida íntegra diante de Deus e diante do povo. E diante do povo.
Irmãos, não tem coisa mais triste do que você ver alguém dizer assim: crente? Ah, aquele lá é crente? Não, não me diga. Mas faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Não tem coisa mais triste do que você ouvir isso. Não tem coisa mais triste do que você ouvir aquela crente? Não. Isso é triste. Isso é triste. E por último, missão e comprometimento com o Evangelho. Que a nossa igreja esteja engajada nas missões e na missão de fazer discípulos, sendo sal e luz no mundo e demonstrando amor e a graça de Deus em ação. Quer pôr a graça de Deus em ação? Então, haja de acordo com isso. Amém? Nós possamos buscar esse tipo de maturidade, esse tipo de transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos mais uma vez por Tua palavra, que nos lembra do privilégio e da responsabilidade de pertencermos ao Teu corpo, à igreja. Obrigado pela oportunidade de recebermos novos irmãos e irmãs em nossa comunidade de fé hoje. Que cada um de nós possa viver de maneira digna do chamado que recebemos, servindo uns aos outros com humildade e amor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a vivermos em unidade, celebrando a diversidade de dons que o Senhor nos concedeu. E que todos nós possamos encontrar lugar de serviço em prol do Teu reino, Senhor. Possamos caminhar juntos e buscarmos a maturidade espiritual, crescendo em fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos fortaleça a sermos uma comunidade unida, comprometida, santa e dedicada na missão que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, ó Pai, a ajudarmos uns aos outros, a honrarmos uns aos outros e a sermos instrumentos do Teu amor, da Tua verdade. E que ao participarmos da Tua Santa Ceia, nós possamos nos lembrar do Teu sacrifício e que possamos renovar essa nossa aliança contigo. E que esse ato nos una em amor e em compromisso como um só corpo, até o dia que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que possamos refletir a Tua glória nesse mundo, Senhor. Que possamos realmente fazer a diferença para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome do Teu Santo Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.